Aposto que você se reconhece nesse cenário aqui com relação a emagrecimento. Você vai lá, faz uma dieta, emagrece, olha no espelho, gosta muito do que vê, olha lá na balança, tá satisfeito. Aí relaxa, volta a engordar tudo de novo. Então, dieta, emagrece, engorda. Dieta, emagrece, engorda. E os anos vão passando e vai ficando cada vez mais complicado perder peso, que conforme a gente vai ficando mais velho, a coisa complica. Eu acho que 90% das pessoas já passaram por isso, incluindo eu. Eu sempre lutei a minha vida inteira contra a balança, mas nos últimos 2 anos e meio eu eliminei 29 quilos de gordura e pela primeira vez eu tô conseguindo manter. Então eu quero passar aqui para você qual foi a minha virada de chave na compulsão alimentar, que pode ajudar você a sair desse ciclo sem fim. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Eu acho que você já tentou de tudo, igual eu. Tento fazer jejum, academia, corrida, eliminar carboidrato, gordura, fritura, doce. Deu certo por um tempo, mas depois se perdeu. Começar a dieta na segunda, aí vai até quinta, aí depois já desiste, tenta voltar na outra semana. Eu era assim. Eu começava a dieta na segunda firme, aí quando chegava a quinta, já beliscava ali. Né? Já que eu belisquei, então, e tá chegando perto do final de semana, segunda eu recomeço. E ficava assim. A gente olha muito a ação, o ir para academia, o comer saudável, mas você tem que olhar para dentro de você. A minha virada de chave principal foi essa, é de dentro para fora. Se for algo de fora para dentro, não vai se manter a longo prazo. Isso para nada na vida. Por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento liberta. Então, quando você olha o que está acontecendo dentro de você, tudo muda com relação ao emagrecimento. Para mim, eu não imaginava que eu tinha compulsão alimentar. Eu achava que compulsão alimentar era algo só para aquela galera que tem 150 quilos, 200, sabe aqueles gordões mesmo? Mas a compulsão alimentar é quando você come como se não consegue parar. Às vezes você não tá com fome, você tá ali comendo. Às vezes você vê alguma coisa que você sabe que não vai te fazer bem, que não vai cair bem no seu estômago, mas mesmo assim você tá com vontade, vai lá e come. Você já parou para perceber que você tá comendo não exatamente a comida, mas o que você está sentindo? Para mim, esse foi o ponto principal. E eu só consegui ver isso com a ajuda da minha antiga nutricionista e da minha psicóloga. Por isso que também é importante um acompanhamento de profissionais. Eu me gabava muito antes. Uma vez eu consegui emagrecer 20 quilos em 9 meses. Eu consegui, não precisei pagar nutricionista. Deu certo. Mas depois eu engordei 25 quilos. Então é muito importante esse acompanhamento que pode ajudar aí no processo. Mas voltando, eu entendi em terapia com a nutricionista que eu estava comendo a minha emoção do momento. Então, o que acontecia comigo que pode estar acontecendo com você? Às vezes eu estava estressada do trabalho, sei lá, tinha muitas demandas para mim, ou eu viajava muito, que eu trabalhava viajando e estressava bastante o fato de não ter rotina. E aí eu pensava, eu me estressei a semana inteira, eu mereço comer essa coisa aqui. Não. Ou às vezes era até no final do dia, eu não esperava o final de semana. Aí ia lá, comia um chocolate, mas não era uma barrinha, assim, só um tabletezinho. Eu comia a barra inteira sozinha. Ou de tipo sorvete. Ao invés de pegar uma bola de sorvete, eu pegava sorvete assim umas 3 vezes no dia. Ou salgadinho. Teve uma época que eu morava na praia, então eu ia ver o pôr do sol quase todo dia. Então, ao invés de só ir lá e ver o pôr do sol, não, eu ia, comia amendoim todo dia. E aí eu estava com fome, era só o prazer de estar ali, relaxando. Mas eu não via que eu não gostava do meu trabalho, que eu não estava satisfeita com a rotina que eu estava levando, eu não estava feliz no meu relacionamento amoroso, e tudo eu descontava na comida. Ou era na comida ou era no álcool. Então, você tem que pensar, que emoção que você está comendo? O porquê que você está assim? E mesmo depois de toda a minha jornada, eu me vejo às vezes em alguns momentos que eu tô, sei lá, não tive um dia legal,
me dá vontade de comer doce à noite. E aí, em conversa com a nutricionista, eu entendi que às vezes que eu sentia vontade de comer doce à noite, mesmo sem estar com fome, era porque alguma coisa do meu dia não superou as minhas expectativas e eu queria relaxar de alguma forma. Então, reconhece que você usa a comida como uma forma de prazer. Claro que é uma forma de prazer, mas você tem que consertar outras coisas na sua vida também, para o prazer não ser só na comida. Ajusta a sua rotina. Aí eu vi que eu não fazia nada que me dava prazer, eu só estava trabalhando. Então eu comecei a introduzir coisas na minha rotina que faziam sentido. Ler um livro, fazer meditação. Então cada um vai descobrir o que faz sentido para você, mas sempre pensa isso. Cada vez que você for pegar alguma coisa que não é saudável, que você não está com fome, às vezes você está empanturrado de comida, é pensar qual é o meu problema emocional, o que eu estou sentindo aqui e como eu resolver o que eu estou sentindo. Para mim, eu só resolvi saindo do trabalho. Eu só resolvi terminando um relacionamento, sofrendo mesmo, ficando na fossa. Se não fosse isso, eu ia continuar comendo ali como forma de compensação. Então, olha para dentro de você. Aí vem os pilares do olhar para você. Primeiro, você está indo no médico? Você está fazendo os exames com frequência? Exame de sangue, ultrassons. Eu acho isso importantíssimo. Eu tenho amigas que estão 4, 5, 6 anos sem ir no ginecologista, sem ir no endócrino. Dá desculpa que às vezes não tem dinheiro, mas está gastando dinheiro com outras coisas, com rolê, balada, ou indo em restaurante, não consegue economizar uma graninha ali de uns 2 meses para pagar um médico, para pagar um nutricionista, para fazer um acompanhamento. Muitas vezes essa compulsão vem de hormônios que estão desregulados. No meu caso, eu vi também que tinha essa parte física. Segundo a nutricionista, as minhas mitocôndrias, elas estavam, como que ela falou? Desequilibradas. E aí, com ajustes na alimentação, melhorou muito, melhorou ali em uns 60%, 70%. O restante foi psicológico. Mas faz seus exames, para um pouco. Ai, mas eu trabalho bastante. Tempo para alguma coisa você tem. É tudo questão de prioridade. Se prioriza. O segundo pilar que você deve olhar é esse das suas emoções. O que você está sentindo quando você tem vontade de comer descontroladamente? Se você gosta da sua rotina, do seu trabalho, das suas relações, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, porque a partir do momento que você descobre uma outra forma de lazer, de você ter prazer, faz você tirar o foco da comida. Por isso que o autoconhecimento, você olhar e saber o que você gosta e o que você não gosta, faz todo sentido. Eu vejo muito aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, as pessoas colocando assim, mãe de fulano, ou às vezes está casada, aí coloca lá um emoji da aliança, ou coloca a profissão. Você não está falando quem é você está falando as coisas que fazem parte da sua vida, mas não quem é você. Então a maioria das pessoas, elas não tem esse autoconhecimento, o que elas são sem outra pessoa, o que elas gostam. Esse olhar para dentro é isso. A partir do momento que você descobre os seus gatilhos, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, você consegue direcionar a sua vida para coisas que você gosta. E naturalmente a compulsão alimentar diminui. Ela não vai embora. Eu aprendi isso em terapia, que a compulsão alimentar, ela é uma doença, a obesidade, enfim. E ela sempre vai estar lá, a sua vida inteira. O que você faz é controlar, não eliminar. Não existe isso de eliminar a compulsão alimentar. Então a minha está controlada. Ela ainda existe aqui dentro de mim. E quando eu estou com os meus gatilhos e esqueço do que fazer para controlar, eu vou lá e desconto na comida como todo mundo. Então você se entender é o ponto-chave aí. O terceiro pilar é o da espiritualidade. Sabe aquele vazio que você sente? Sabe que é um tédio, é uma coisa que você não sabe explicar. Às vezes a sua vida não faz sentido nenhum, o que você está fazendo, o que você está construindo. Muitas vezes isso é falta de Deus na sua vida. Eu não estou falando de religião, de estar em uma igreja, em um templo, uma sinagoga, enfim. Mas sim esse contato direto de falar com Deus como se fosse seu amigo, desabafar, contar seus problemas, pedir ajuda, porque Deus vai ajudar.
Deus é como o vento. A gente enxerga o vento, o ar que a gente respira? Não, mas a gente sabe que está aqui. E assim também é Deus. Como eu tenho esse contato com a minha espiritualidade e com Deus? É estando na natureza, ouvindo o barulho do mar, sentindo a brisa do vento no meu rosto, ouvindo os passarinhos cantando de manhã. Quando eu tenho tempo, assim, eu tomo café da manhã, eu escuto os passarinhos, abro a minha janela. É tudo isso, são pequenas coisas que você vai observar, que você vai sentir Deus. E a partir do momento que você também fica sozinho, silenciamente, por isso que eu falo muito aqui, até excessivamente nos vídeos, sobre você silenciar e ficar quieto, fora do barulho externo. Porque quando você fica em silêncio, você consegue ouvir essa sua voz interna, que é a voz da sua intuição, que para mim é Deus, e você consegue se acalmar. Quando eu preenchi a minha vida de Deus, tudo mudou. Porque todas aquelas coisas que eu sentia, que eu tinha vontade de descontar na comida ou no álcool, todas as minhas ansiedades, frustrações, e às vezes até de comparar minha vida com de outra pessoa e ver que eu não cheguei onde eu gostaria de ter chegado, que outras pessoas já conquistaram o que eu gostaria de conquistar, isso dá aquela baqueada. Mas quando eu tenho Deus, eu entendo que tudo acontece no tempo de Deus e de acordo com a vontade dele. E eu quero a vontade de Deus na minha vida. Quando você começa a entender, a ouvir a voz de Deus, da sua intuição, eu vou até deixar um vídeo aqui que eu gravei falando um pouco mais sobre a intuição, como você reconhecer isso. E eu vou gravar também um outro vídeo falando como reconhecer melhor a voz de Deus. Você consegue ter mais clareza das coisas da sua vida, e aí esse vazio você não vai preencher com a comida, não. Você vai preencher de Deus, e nada melhor do que isso. O último pilar que eu quero compartilhar aqui com vocês é o da disciplina. Não tem jeito. O que eu aprendi nessa minha jornada de eliminar 29 quilos em 2 anos e meio e conseguir manter é entender que eu tenho que fazer, muitas vezes, o que eu não quero fazer. Os adultos fazem o que precisa ser feito. É criança que só faz as coisas que quer por prazer. Adulto, não. Assim como você vai trabalhar e muitas vezes você está com preguiça, está com dor de cabeça, está enjoada, cansada, mas você vai porque você sabe que você vai receber um salário no final do mês que vai te permitir um monte de coisa, assim também tem que ser essa questão da atividade física e de uma alimentação saudável. Eu separo um tempinho do meu final de semana, do meu tempo livre, para organizar a minha alimentação da semana, deixar os legumes já cozidos, fazer a minha base de carboidrato, um arroz, batata ou macarrão, e já separar as carnes que eu quero fazer. Tem gente que já deixa as carnes já todas já feitas, prontas. Eu prefiro fazer na hora, mas eu já deixo já separado o que eu quero, tudo mais. Muitas vezes até temperado já para uns 2 dias, para deixar na geladeira. E porque quando você tem essa parte organizada, a sua chance de errar é muito menor. Você chega em casa cansado, mas aí já vai estar pronto lá. É só você esquentar e comer. Então, um pouco que você sacrifica ali do seu tempo livre vai te salvar a semana inteira. Você acha que eu gosto de ir treinar às 7 horas da manhã todos os dias, 5 vezes na semana? Eu não, e antes eram 6 vezes na semana. Eu queria estar dormindo até mais tarde, relaxando. Eu moro super pertinho da praia, ficar lá, tomar um sol. Mas não, eu entendo que é o que eu preciso fazer, que é o que vai fazer bem para minha saúde física, para minha saúde mental, e de quebra vem a parte da estética. A atividade física é muita questão do que você sente depois. Eu não gosto, eu detesto ficar pegando peso, mas o prazer que eu sinto depois de ter feito uma coisa que é muito desafiadora, mas que faz bem para mim, assim, quando eu me alimento bem também, eu penso, cara, que legal, essa comida tá gostosa, eu tô nutrindo o meu corpo, eu não tô fazendo mal. E aí você tá vendo como essas coisas que você faz, que a princípio são chatas, depois te dá um prazer, que aí você não sente mais necessidade de ficar comendo besteira. De vez em quando você vai comer ali num final de semana, ou você vai sair com amigos, vai. Mas não é aquela coisa que é sempre, que você precisa compensar com comida. Quando você tem esses 4 pilares alinhados, e quando eu falo alinhado, não é perfeito, mas é
fazendo as coisas acontecerem com cada um. Você fazer os seus exames, passar no médico, passar no nutricionista, isso quem tem condições, claro. Depois, olhar para dentro, ter um autoconhecimento, saber os seus gatilhos, ter uma vida que te dá prazer de alguma forma, ter outros prazeres na vida além da comida, você buscar a Deus, se preencher de Deus na sua vida, falar com Ele, lançar todas as suas ansiedades para Deus e ter disciplina, com certeza você vai conseguir controlar super a compulsão alimentar e emagrecer bastante. Se você falhou no seu processo de emagrecimento, com certeza um desses pilares você não está fazendo bem. Pensa nisso. Essa é a reflexão que eu quis compartilhar aqui hoje. Se fez sentido para você, curte aqui o vídeo, compartilha com alguém que também está nessa jornada e não sabe muito o que fazer, está perdido, já tentou de tudo, porque além de ajudar a pessoa, também faz com que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas. Esse canal não é sobre mim, ou sobre crescimento, ou sobre ego, mas é sobre ajudar pessoas. Esse é a minha maior missão aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.